4 anos depois de serem eleitos, na onda da nova política, eleitos de Minas Gerais repetem o antigo padrão de formação de clãs e pretendem utilizar as eleições de 2022 para eleger familiares e aumentar o poder das famílias. A estratégia mais comum é que eles concorram a cargos diferentes para que tirem o máximo de proveito das mesmas bases eleitorais. Professor Braz Paulo, matéria publicada no jornal O Tempo, e traz aí 2 casos conhecidos aqui em Minas Gerais. Qual a sua opinião sobre esse tema? Fala, Guilherme. Beleza, meu irmão? Alegria falar com você, nossa audiência mais que qualificada. E é aquela brincadeira, né? Nova política para mim, velha política para você. E não tem novidade nenhuma nisso. Nós sabemos que a política, historicamente, ela tem e atrai grupos, pessoas, parentes. A diferença aqui é só que, em geral, o pessoal entra com um discurso e depois repete exatamente o que os adversários faziam. E os 2 exemplos, né, até que a matéria do jornal Tempo cita, eles são muito clássicos. E um eu tive a participação, né, me lembro diretamente, quando estive pessoalmente com o então senador Carlos Viana, e ele textualmente falava que qualquer apoio que, porventura, eu viesse a ter da pessoa dele, estaria ligado diretamente ao apoio, né, do nome do filho para deputado federal. Isso nós estamos falando de algo que aconteceu lá nos idos de 2020. Então não é alguma coisa nova, né? Isso já era um projeto, isso já estava colocado, né, como um objetivo. O filho precisaria entrar na seara política. E, obviamente, eu tenho algumas questões muito pessoais quanto a essa questão do candidato de fora, principalmente na realidade que nós estamos. E, obviamente, eu me recusei, falei que não atrelaria, né, uma questão de apoio a necessariamente uma questão pessoal do projeto, né, do filho dele. Não posso pesar aqui jamais questão de integridade, de valor, de honra, enfim. A gente está falando de questões políticas, né? Apoios existem, apoios são firmados e não tem nada de errado nisso. O universo político se faz com apoio. Quem não tem apoio não vai. E o senador, ele confirma, né, verdadeiramente que o seu filho Samuel é pré-candidato e está alinhando aí com prefeitos, alinhando com vereadores, com vice-prefeitos de várias cidades. Ele vai tentando aí criar uma base eleitoral para o seu menino, né? Se o garoto é competente ou não, o tempo vai dizer. Se a população vai ou não comprar, né, essa ideia de leve 1 e ganhe 2, também não sabemos, mas a gente sabe que isso é muito normal. Não estou dizendo que é nem certo nem errado, estou dizendo que é um fato, né? Quando da eleição, o então antes só jornalista Carlos Viana, ele vendia uma ideia de que não se deveria misturar as coisas, né? E agora, uma vez no poder, o sistema já o absorveu. Outro, né, que também tem aí muito sucesso nas redes sociais é o deputado estadual Cleitinho, né? E o Cleitinho, ele começa, né, como vereador, vai a deputado estadual e agora ele já conseguiu, inclusive, né, o irmão dele já é prefeito, foi eleito lá em 2020 e agora ele vai ao Senado e o irmão dele, o outro, entra como candidato a estadual ou federal, a definir-se, né? Porque tem aí também um detalhe. O Cleitinho, ele tem possibilidades aí reais de ir ao Senado, ser eleito, e abre a possibilidade se o irmão vai a estadual ou vai a federal. E ainda tem mais um irmão, né, que está aí cursando, se não me engano,
políticas públicas, que também pode sair candidato em algum momento. Ou seja, nós não temos ainda certeza desses detalhes. O fato é que, uma vez no poder, há sim, né, uma tendência a colocar pessoas próximas. Quem? Irmão, irmã, pai, esposa, e a história aí está repleta, né, dessas questões. Repito aqui, não condeno isso. O que eu acho que é pesado é só o discurso, né? Faz-se um discurso muito forte de um moralismo onde se vende aí uma pureza, uma santidade, e na verdade depois a gente, na hora que abre a lente de aumento, mais discurso mesmo. Tem pouca efetividade, né? Muita presença em rede social, mas efetivamente coisas que mudam a vida das pessoas, que melhoram o nosso estado, né? Pode olhar aí e contar nos dedos o que realmente se alcançou nos últimos tempos. Então, falando novamente sobre as eleições de 2022, o cenário de Minas Gerais, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.